vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Vou pedir à irmã Josélia que possa vir à frente, que ela que vai nos trazer a palavra de Deus dessa noite. Nós possamos estar orando pela vida dela, que Deus possa estar abençoando. Vamos orar pela vida da irmã. Santo Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Tua serva, Senhor, para que verdadeiramente ela seja um instrumento Teu aqui nessa noite, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, ao coração de cada um dos Teus servos que aqui se encontram, Deus. Que ela seja hoje usada por Ti, Senhor, para trazer a Tua palavra, Deus. E que verdadeiramente a palavra que ela trouxer, ela possa estar encontrando refúgio em nossos corações, Deus. E possa estar fazendo a transformação necessária que Tu quer na vida de cada um dos Teus servos. Pois é em nome de Jesus que eu Te peço, Pai querido, e Te agradeço. Amém, Senhor. Graças e paz, irmãos, amém. Eu creio que os irmãos puderam experimentar há pouco tempo o que é o mover do Espírito Santo no meio do seu povo. Eu creio nisso, irmãos. Porque Deus, Ele não é um Deus de emoção, mas Ele é um Deus de razão. E Ele não é um Deus o qual a gente cai, pula, faz tantas estripulias como as pessoas, ou um Espírito Santo que faz a gente fazer esse tipo de coisas. Mas é o Espírito Santo que vai nos conduzir a ter uma verdadeira adoração. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos 1, e nós vamos ler o versículo 1. Atos 1:8. Que vai nos dizer o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos estar hoje, nessa noite, compartilhando com os irmãos sobre o Espírito Santo. É bem coincidência, né? Eu estava hoje de manhã aqui no culto, e o Ministério de Preparação Espiritual, ele falou sobre a temática Espírito Santo. E essa temática que ele falou, eles falaram hoje, nós compartilhamos isso, e depois houve a ministração com o irmão Marcelo, sobre o fruto do Espírito Santo. E ele falou sobre esse fruto do Espírito Santo, que são 9 virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Mas há vários dias eu já vinha ruminando na minha cabeça, eu digo, mas eu vou falar sobre o Espírito Santo. O que eu vou falar sobre o Espírito Santo, meus irmãos, é quem é o Espírito Santo. O irmão falou sobre a obra do Espírito Santo, quando a gente vê lá as virtudes do fruto do Espírito. Mas eu quero falar quem é o Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo. E quando a gente olha ou fala sobre isso, a gente pensa sobre essa temática, sobre o Espírito Santo. E quando às vezes nós, muito leigos sobre essas coisas, e os irmãos vão perceber isso nessa ministração, é que às vezes nós achamos que Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem sempre esse pensamento. Eu não sei se acontece com os irmãos, eu acredito que não, porque quem lê a palavra já sabe distinguir isso. Mas as pessoas por aí pensam assim: o Pai, Deus, o Filho e o Espírito Santo lá embaixo. Eles têm missões diferenciadas, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele é Deus. A primeira coisa que os irmãos precisam saber: o Espírito Santo é Deus. Ele, o Espírito Santo, é uma das a terceira da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Junto com Deus e com o Filho Jesus Cristo, cuja obra
manifesta a presença ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Portanto, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus, eternamente, existe eternamente e tem tudo do ser de Deus. Então, ele é Deus. O Espírito Santo é muito mais do que uma força. Como muitos acreditam ou falam por aí, o Espírito Santo é uma força. Não, ele vai muito além do que uma força. Ele é um ser divino. O Espírito Santo é um ser divino. Invisível, ele é pessoal, com características específicas, vontades e sentimentos. Tudo isso é o Espírito Santo. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente, recebe a sua palavra ou a palavra de Deus, o Espírito Santo ele passa a morar na nossa vida. E isso a gente pode aprender quando nós estamos lá na classe de crescimento cristão. Quando nós recebemos Jesus Cristo, ou somos recebidos por Jesus Cristo como nosso único, suficiente e eterno Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Algumas pessoas tinham um pensamento que receber o Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo, a evidência disso era falar em línguas, mas em nenhum momento a gente vê isso. Em nenhum momento é professado isso, que você só tem, ou você recebe o Espírito Santo se você falar línguas. A evidência não é essa. O Espírito Santo, ele passa a morar no nosso coração e trabalha para que a obra de Deus nessa vida seja completa, com salvação, transformação e santificação. Então o Espírito Santo, ele trabalha para isso, para que a salvação ela esteja algo completo em nossas vidas, nos transformando e nos santificando. Quem éramos? Quem éramos antes de receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador? E aí, se a gente for relatar aqui, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um viveu de uma forma diferente. Eu posso dizer que eu não experimentei, nunca fui em festa, eu nunca bebi, eu nunca fumei, essas coisas eu não fiz porque eu nasci no lar cristão. Mas isso, nascer no lar cristão, não é ser cristão. Nascer em um lar cristão, nós somos beneficiados, porque alguém antes já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu precisava ter a minha experiência pessoal, é isso que acontece conosco, a experiência pessoal de receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ter o Espírito Santo dominando, controlando a nossa vida. Em Gálatas 2:20 fala, o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então eu preciso ter essa experiência pessoal, isso é individual, o Espírito Santo em nossas vidas. É individual. E Ele que nos transforma. É Ele que muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, as nossas atitudes. Por quê? Porque nós recebemos no ato da nossa conversão o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Isso vai fazer uma grande diferença em nossas vidas. Porque que muitas pessoas olham para você, olham para nós e dizem, meu Deus, tem alguma coisa diferente, eu não consigo entender o que é que tem de diferente em você. E aí você começa a conversar com aquela pessoa, já sei, você é crente, né? Na verdade, eles não sabem dizer assim, você tem o Espírito Santo na sua vida, não é? É isso que faz a diferença. Não é você estar na igreja, só estar na igreja, mas é você ser transformado pela palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que vêm muito mais do que eu, muito mais do que você. Eles vivem a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é bem diferente, irmãos, como diz a palavra de Deus. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, sendo uma pessoa divina. Ele fala, ele ouve, ele ensina,
ama, vê, intercede, convence, guia e ajuda. Olha aí. Olha o que o Espírito Santo é que tem momentos que nós não temos palavras. Nós não conseguimos falar. E aí diz que esse Espírito que está dentro de nós, ele vai diante do Pai. E ele intercede por nós. E a Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Eu não sei que gemidos são esses, mas são gemidos maravilhosos. Porque depois que isso acontece, a gente sente um refrigério na nossa alma e no nosso coração. A paz, a tranquilidade, a alegria, ela começa a inundar o nosso ser. Eita. Ele começa a inundar o nosso ser de uma maneira extraordinária. Além dessas características que eu acabei de ler aqui, pessoais, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala. É desse jeito aí, meus irmãos. Ele fala. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, olha aí o Espírito Santo falando. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. É a palavra de Deus que nos fala. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele pode também ser entristecido. E a Bíblia diz que em Isaías, Efésios 4:30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O que é que faz entristecer o Espírito Santo? São as nossas atitudes, o nosso pecado, o nosso abandono. Muitas vezes nós fazemos, e aí, irmã, mas eu não peco não. Peca. Você pode pecar em pensamento. Você peca quando você não faz. E você peca quando você faz. Então, não tem como. Por isso que nós precisamos estar vigiando constantemente. Constantemente a nossa vigilância tem que ser 24 horas por dia. Porque nós pecamos dessas 3 formas. O Espírito Santo, irmãos, ele tem vontade e interesse. Em Atos 16:7, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, o trajeto de Paulo seria mas o Espírito Santo, ele diz: ei, pare bem aí. A Macedônia, ela precisa ouvir de Deus. Então Paulo, ele tinha uma direção, mas o Espírito Santo leva aqueles homens, Paulo, para outra direção, que era levar a palavra à Macedônia, porque aquele povo ali, eles estavam sedentos, eles estavam querendo ouvir, eles estavam querendo conhecer esse Jesus. E esse Espírito Santo, o qual nós conhecemos, ele tem vontade e ele tem interesse. Para que as boas novas, elas sejam anunciadas por nós. O Espírito Santo é divino. E significa que o Espírito Santo é Deus. Co-igual a Deus, Pai e Deus Filho. E tem a mesma essência. O irmão Marcelo, ele sempre faz uma comparação. Ele faz uma comparação da água. A água, ela existe em 3 estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. E tudo é água. Tudo é água. Só que em 3 estados diferentes. Deus é assim. Ele é mas ele subsiste em quantas? Em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, às vezes a gente lê, mas parece que a gente lê e não entende muito bem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todos aqueles atributos do Pai, Deus. Ele não é a mesma pessoa? Ele não é o mesmo? Não é um só? Então, todas aquelas coisas que tem no Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Eu digo, meu Deus, eu vou pesquisar isso aqui bem direitinho, bem minucioso, que é para eu poder
Porque é bom, irmãos, quando você fala de alguma coisa que você conhece. A pior coisa é quando você fala uma coisa que você tem dúvida. E nós não podemos ter dúvida disso. Se nós dizemos que o Espírito Santo é Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Tá? A gente olhando separado, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele tem todos os atributos. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Não existe nenhuma distinção dos seus atributos. Ah, Deus ele é assim, o Pai é assim, o Filho é desse jeito e o Espírito Santo é desse jeito. Não. Não há nenhuma distinção no que diz respeito a isso. Apenas eles se diferenciam no modo em que se relacionam um com o outro e com a criação. Na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Deus. Atos 5, 3 e 4, você vai ver aí uma história bem interessante. É a história de Ananias e Safira. E os versículos 3 e 4, ele diz a Ananias: por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós. Ele não estava mentindo para os discípulos, aquele homem lá, para Pedro. Mas ele estava mentindo para quem? Para Deus. Ele estava mentindo para Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é co-criador. Por que ele é co-criador? Em Gênesis capítulo 1 e 2, diz que o Espírito pairava sobre o quê? Sobre as águas. Então ele já existia antes da criação do mundo. E quem era que existia antes da criação do mundo? Deus. Quem mais existia antes da criação do mundo? Jesus. Quem mais existia antes da criação? O Espírito Santo. Então eles estavam antes de tudo, antes de qualquer coisa. Ele já era Deus, como diz as músicas que nós cantamos. Ele intercede por seus filhos. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para que todos os crentes vivam conscientes, ou seja, da vontade de Deus. E aí, em Romanos 8:26, ele vai falar sobre isso. E em Romanos capítulo 12, ele vai falar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A pergunta é: nós estamos no centro da vontade de Deus? Se ela é boa, se ela é agradável, se ela é perfeita? Nós estamos, como povo dele, no centro da vontade de Deus? Para que essa vontade ela se cumpra em nossas vidas, irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque nós já sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Outra coisa, o Espírito Santo, ele é soberano. Ele é mais que uma força, como as pessoas falam por aí, ou poder. O Espírito Santo, ele não é uma força, nem uma expressão do poder de Deus, mas é um ser divino. É uma pessoa poderosa e soberana, que age conforme o Pai e o Filho, operando completamente, preenchendo e dando vida às novas criaturas de Deus, quando são recebidas por Jesus Cristo. Então, ele é soberano. Ele é soberano. Ele inspirou as Escrituras, ou seja, a Escritura. Quando você pega a sua Bíblia e você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma ligação. E o que eu mais gosto de falar, isso me dá um prazer em falar,
é de que quando a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos aí, organizada em livros, Velho Testamento e Novo Testamento, esses livros eles eram soltos, eles não estavam juntos. E quando se faz a compilação, ou seja, um estudo desses livros que trouxeram, para saber se realmente esses livros eles poderiam fazer parte do cânon da palavra de Deus, da Bíblia, o que me chama a atenção, irmãos, é de que esses livros, por si só, a sua essência, eles se diziam livros de Deus, se diziam palavra de Deus. Sabe o que é isso? O Espírito Santo trabalhando na mente daqueles homens, e aqueles homens guiados e dirigidos, eles escreviam a palavra de Deus em numa essência só. Você não vai ver coisa dizendo, eu acho. Aí o outro, talvez. Não, você não vai ver isso. Você vai ver, foi, será. Não é? Você não vai ver nenhum, talvez, uma dúvida na palavra de Deus. Não tem nenhuma dúvida. E aí, 2 Pedro, versículo 20 e 21, ele diz, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento próprio do profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Nenhuma profecia que foi escrita na palavra de Deus foi escrita por vontade humana, por minha própria vontade. Irmãos, eu não sei por que a gente lê esse versículo e a gente vive sendo, a palavra certa, o irmão sempre fala que enredados por essas pessoas que chegam falando profecias que não é de Deus. Por que a gente ouve, irmãos? Por que a gente dá atenção? Por que as pessoas vivem procurando outras coisas a não ser a palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, as pessoas podem falar o que quiserem. Eu sempre digo na minha classe ali, quando eu estou ministrando, eu posso ouvir qualquer coisa. Eu não vou tê-la como uma verdade absoluta. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade absoluta da nossa vida, salvos e regenerados na pessoa de Jesus Cristo, sabe o que é? É a palavra de Deus. Essa é uma verdade absoluta. As pessoas não entendem essa verdade absoluta porque não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos essa palavra como uma verdade absoluta para nossas vidas. Quando a Bíblia fala de um céu, eu acredito que exista o céu. Quando a Bíblia fala de inferno, eu sei que ela está falando do inferno, um lugar onde ninguém quer ir, mas as pessoas estão caminhando diretamente para lá. Infelizmente. Quando você pergunta, você quer ir para o inferno? As pessoas dizem, não, não quero. Você quer Jesus? Ah, não. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Não abrem mão do próprio eu para que Cristo possa viver. O apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, porque quem vivia na vida do apóstolo Paulo não era mais ele mesmo, porque agora quem morava e quem dirigia a vida era o Espírito Santo de Deus. E enquanto, meus irmãos, nós vivermos somente vindo para a igreja e não tivermos esse Espírito Santo controlando, dominando e nos guiando, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos perdidos. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E nós precisamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Nós não podemos viver como crianças. A Bíblia diz que nós não podemos ser como crianças vacilando, caminhando para um lado, para o outro, sem saber qual o caminho que nós vamos seguir. Enquanto que nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós sabemos disso, irmãos. Essa é uma verdade absoluta. Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. E não adianta você procurar outro caminho. Não adianta nós andarmos enganando. A Bíblia diz que nós nos enganamos a nós mesmos, achando que estamos andando neste caminho e estamos distante dele. Eu estava um dia falando ali com as crianças que quando eles chegarem no céu, eles vão cantar. E vão ouvir Jesus falar. Mas se ele não tem prazer em cantar aqui, como é que ele vai ter prazer em cantar lá no céu?
Então tudo começa aqui. Se você não tem prazer de abrir sua boca, de louvar o Senhor, de glorificar o Senhor, de dizer amém, aleluia, como é que você vai querer estar lá no céu? Se você não tem prazer em estar aqui, que nós estamos passando um dia, somos forasteiros em terra estranha. Se eu e você não tiver o prazer de estar aqui, o que é que nós vamos fazer lá no céu? Eu me pergunto todo dia. Nós precisamos ter prazer em desfrutar dessa maravilha, começando aqui, para que lá seja eterna glória para nós. É essa a vontade do Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Então, nenhuma profecia foi dada por pensamento de pessoas. Irmãos, nós não podemos estar sendo enveredados ou ensinados por pensamento de pessoas. Nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo através da palavra. Tem gente que quer viver de sonhos, de visões. Ah, eu vi isso, Deus falou isso. Quando Deus quer falar com você, Ele vai falar com você. Ele não precisa de intermediários, não, irmãos. Ele não vai precisar de mandar recado. Eu preciso deixar um recado. Você precisa, mas Deus, Ele não precisa de mensageiro para lhe dar um recado, porque Ele pode falar com você através da sua palavra. É esse o ensinamento. Ele fala conosco através da sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós, e habita em cada um de nós, do ato que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse Espírito Santo, ele testifica sobre Jesus Cristo. Em João 15, 26, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um encorajador, ou seja, um consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Eu acho interessante quando a gente lê aquela passagem que diz que os discípulos estavam com Jesus e de repente Jesus diz, olha, eu vou para o Pai. E ele vai subindo e os discípulos, meu Deus, ficam tudo agoniados. Olha, mas não se preocupe não, que o Espírito Santo ele vai vir para ficar com vocês. Até que ele venha. Então eles recebem ali, em Atos 1:8 fala que eles recebem o Espírito Santo. E olha, que coisa maravilhosa quando a gente vê ali a ação do Espírito Santo com aqueles homens, onde eles falaram, e aquele povo entendeu, e mais de 3.000 almas chegaram a conhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O Espírito Santo, ele nos ama e age como o vínculo do amor. Romanos 5:5 você vai ver isso, 15:30 e 1 João 4:13. O Espírito também é um dom dado pelo Pai e pelo Filho. Ele é a presença de Deus no meio do seu povo. O Espírito Santo, ele une os cristãos a Deus. E aos demais irmãos, o mesmo Espírito que une Deus Pai e Deus Filho, tornando-os um, também aos cristãos, tornou-nos um só povo, uma só igreja. 1 Coríntios 13:13 ele fala sobre isso. Todos os cristãos foram batizados com o Espírito Santo e tornaram-se o quê? Um só corpo. E nos foi dado a beber de um só Espírito, como diz a palavra de Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, tornando-nos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Todo aquele que recebe Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida, ele é selado, ele é identificado como propriedade exclusiva de Deus. Somos selados com o Espírito Santo? Somos propriedade exclusiva de Deus? Essa é a pergunta. Precisamos ser propriedade exclusiva de Deus. E uma propriedade exclusiva de alguém é algo. Na minha casa só entra quem eu quero. Na sua também. Então é propriedade exclusiva sua, não é não? Você só convida quem você quer para a sua casa.
Então, como propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos saber escolher o que é que nós queremos para nós, propriedade exclusiva de Deus. Não é qualquer coisa que pode entrar na nossa mente e no nosso coração. Porque aí, quando entra qualquer coisa que não é agradável, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E aí nós sabemos o que é que entristece. O que é que deixa o Espírito Santo entristecido. Nós sabemos, eu sei e você sabe, né? Nós nos conhecemos, então nós podemos saber direitinho todas as coisas. E o Espírito Santo na Bíblia, a pessoa do Espírito Santo aparece de Gênesis a Apocalipse. Participa da criação, da regeneração, da santificação dos filhos de Deus. É chamado nas Escrituras como Espírito de Deus. Gênesis 1, 1 e 2. Espírito do Senhor Deus. Isaías 61, 1. Espírito da verdade, mencionado por Jesus. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Esse Espírito Santo é o Espírito da vida. Romanos 8, 2. Ele nos libertou da lei do pecado, que leva à morte. O Espírito Santo. Ele também, esse Espírito Santo, ele é consolador. Ele é encorajador. Essa foi a palavra de Jesus para os seus discípulos. Quando ele estava lá, nas suas falas, nas suas conversas, ele falando para os seus discípulos que ele já ia para o Pai, em João 14, ele vai falar sobre isso. Já bem no finalzinho ele diz, olha, mas não fiquem tristes não. Eu vou para o Pai, porque eu vou preparar lugar. Mas vem o Espírito da verdade, o Consolador, é o encorajador. Muitas vezes, irmãos, estamos abatidos, estamos tristes, mas a gente precisa ter a certeza de que esse Espírito Consolador, encorajador, ele não nos deixa só. E quando você, nesses momentos de aflição, você não consegue nem dirigir a Deus as suas palavras, os seus pedidos, o seu clamor, ele faz por você. Olha a preocupação desse Espírito Santo. Olha, o desejo do Espírito Santo é que nós estejamos bem. Estar bem, e eu digo estar bem espiritualmente, não é bem em alguma situação financeira, não, estou falando estar bem espiritualmente. Porque quando nós estamos bem espiritualmente, nosso rosto ele é diferente. Né? Ele é diferente, ele tem paz, ele tem alegria. Mas quando você não está bem espiritualmente, seu rosto é abatido, é desfalecido. E aí quando a gente olha, a gente percebe quando você está bem, quando você está médio, quando você não está de jeito nenhum. Mas eu quero dizer que você tem o Espírito Santo, irmãos. Você tem, nós temos o Espírito Santo, que ele faz esse trato, esse manejo na nossa vida, como consolador, como encorajador, para que nós continuemos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que nós não venhamos olhar para trás, mas que nós possamos prosseguir em toda e qualquer circunstância. Eu acho interessante quando eu vejo, tem umas ilustrações que de vez em quando aparecem nos nossos celulares, que é aquela pessoa que vai com aquela cruz, né? Aí tem um que vai com a dificuldade, ele vai cortando a cruz, cortando a cruz, cortando a cruz. Quando ele chega lá no final, ele percebe que ele não pode passar. Então o Espírito Santo, sabe o que é que ele faz? Ele te encoraja para que você não corte a cruz. Para que essas experiências que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, nos fortaleça. É isso que o Espírito Santo faz. Para que nós não venhamos desanimar, nem cortar a nossa cruz. Porque vai chegar o dia que você vai precisar dela. E nós não sabemos qual vai ser a hora, qual vai ser o minuto e qual vai ser o segundo. Então continue levando a sua cruz. Mas irmã, minha é pesada demais, não... vá leve. Continue carregando, arrastando.
Porque sabe quem é que carrega o nosso fardo? É Jesus Cristo. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Então nós não podemos desistir de forma nenhuma. Quando a coisa está pesada, irmãos, aí é que está dizendo que você vai... Esses calos que estão sendo formados aí, meu amigo, ninguém vai lhe vencer de jeito nenhum. E são calos doedores, né? Calos que nos deixam muitas vezes sem dormir. Calos que muitas vezes nos deixam sem caminhar. Calos que muitas vezes nos deixam chorando a noite inteira. Mas a palavra de Deus nos dá ânimo e diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E eu não vou dizer que vai ser amanhã, segunda-feira. Pode ser daqui a 10 anos. Pode ser daqui a 20 anos. Pode ser até 50 anos. Você pode até nem ver isso. Mas tenha fé. É promessa de Deus. E se é promessa de Deus, irmãos, elas são imutáveis, as promessas de Deus para nós. Pode ter certeza. As promessas de Deus, elas não mudam. Eu mudo, você muda, mas as promessas de Deus, elas não mudam para nós. E é por isso que Ele nos deixou esse Espírito Santo, que vem nos encorajando, nos consolando e nos dando força e ânimo para prosseguir. Nós podemos concluir, meus irmãos, nessa noite dizendo que o Espírito Santo é Deus. Nós não devemos confundir a sua ação. Em nenhum momento, irmãos, desses relatos aqui que nós falamos, do que foi ministrado pela manhã, disse o seguinte, que o Espírito Santo é pulo. O Espírito Santo é pulo, meus irmãos? Não, o Espírito Santo não é pulo. O Espírito Santo também não diz que ele é grito. Não é grito. O Espírito Santo, ele não é uma força. Ele não é uma força. As pessoas estão confundindo, irmãos, o que é o Espírito Santo e a ação dele na nossa vida. Sabe o que é que o Espírito Santo ele faz? Quando nós estamos firmes lendo a palavra, ele nos faz nos aproximar de Deus. E aí nós vamos chegar a uma coisa chamada caminhando para a plenitude do Espírito Santo. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu fico distante de quê? Do pecado. Então, quanto mais eu caminho em direção ao meu Deus, aprendendo de Deus, vivendo essa vida com Deus, eu vou abandonar aquilo que aparentemente o mundo diz é bom, é legal, você pode, nós podemos. Eu vou dizer para ele, não, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não vou porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não vou porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nada vai fazer você desistir dessa caminhada. Seus amigos não vão fazer. As pessoas que estão próximas de você não vão fazer. Sua família muito menos. Ela não vai fazer você desviar do foco que é Jesus Cristo. A sua razão de viver, nossa razão de viver é Jesus. Nós cantamos isso, nós falamos isso, nós dizemos sempre isso. A minha razão de viver é Jesus Cristo. E aí, para nos dar mais confiança disso, o Espírito Santo ele está em nós. Para dizer, eu estou com você, eu vou com você, eu vou dirigir a sua vida, eu vou controlar a sua vida. Se você estiver perto de mim, esteja perto dele, porque ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Então, quando você vê esse povo aí pulando, gritando, falando isso, dizendo isso, isso aí não é Espírito Santo. Eu posso dizer para os irmãos que não é Espírito Santo. Espírito Santo é transformação de vida. Não é? Espírito Santo é transformação de vida. Espírito Santo é querer me encher mais do conhecimento de Deus. Isso é Espírito Santo. Espírito Santo de Deus é ao viver no meu dia a dia o fruto do Espírito Santo que está lá em 9 virtudes. Que podem até na minha mente, no meu coração ser impossível viver isso. Mas se eu buscar, aí eu vou viver isso. Isso é Espírito Santo, irmãos. Não confundam, irmãos. Espírito Santo com grito, com dança, com pulo, com roda-roda, com não sei o quê, com ilusão. A revelação de Deus para a nossa vida é a palavra de Deus. Eu acredito nisso. Essa é a revelação de Deus para nós. Então não acredite no que as pessoas dizem por aí, não. Ai, irmã, eu cheguei numa igreja, a pessoa me disse essa revelação. Você não está lendo a palavra de Deus, meu irmão. Só lamento. Porque a revelação de Deus para nós é a sua palavra.
Todo dia, se nós estivermos lendo, ela está falando conosco. É Deus falando conosco. De Gênesis a Apocalipse, homens foram dirigidos não por profecia humana, mas a profecia era ela de Deus. Ela era de Deus. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo, ou o que é ter o Espírito Santo, é ter o desejo de estar na presença de Deus todos os dias, em toda e qualquer circunstância da nossa vida. É muito fácil a gente estar na presença de Deus quando tudo está bem. Ah, eu tenho um prazer, eu vou cantar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Isso aí é fácil. Mas aquele dia que você está com aquele problema desse tamanhozão assim, é nesse dia que você precisa estar aos pés de Jesus. É nesse dia, meus irmãos. É por isso que nós precisamos viver. E aí, o santo não é puro, pelo contrário. Quando temos o Espírito Santo, nós usamos algo chamado domínio próprio. Essa é a diferença. Nós temos o domínio próprio. E esse domínio próprio é que não faz com que nós venhamos fazer esse tipo de coisas no meio do povo de Deus. Porque eu até posso entender, mas alguém que chega na primeira vez na nossa igreja, ele não vai entender o que é isso. Meu Deus, fui lá na Igreja Batista Moriá, cheguei lá, estava lá um povo tudo pulando, gritando, fazendo não sei o quê. Eu não entendi nada. Ele não entende, não. É a mesma coisa quando você vai em alguma igreja, que quando chega lá, o povo começa a falar a língua e tal. Você entende alguma coisa? Não entendo nada. Porque a Bíblia me ensina de outra forma. Então, viver o Espírito Santo é viver na dependência de Deus. Ser totalmente dependente dele. E buscar a cada dia estar no centro da sua vontade. E aí nós estaremos usando o quê? O domínio próprio. É isso que nós precisamos usar. O domínio próprio não é só para a gente não deixar de falar as coisas, não, mas é depois a gente também agir. Nós não vamos agir pela emoção. Quando nós estamos no estádio, aí a gente grita, pula, né? A gente pode, lá pode. Quando nós estamos assistindo um futebol, nós estamos lá num não sei o que gospel, não sei lá, que eu não gosto dessas coisas, né? Mas o povo gosta de pular e joga e não sei o que, quer autógrafo. Eu respeito. Isso é pessoal, é seu. Mas, irmãos, nós precisamos ter o domínio próprio. E o domínio próprio, ele nos ensina de uma forma totalmente diferente o que é o Espírito Santo. E ele deva ser usado em todo e qualquer lugar que nós estivermos. Principalmente quando nós estivermos na presença do Todo-Poderoso. Você acredita que você está na presença do Todo-Poderoso? Eu acredito. Ele está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobe, irmãos, uma coisa que nós somos diferentes do povo do passado, é que o povo do passado não podia nem entrar dentro da igreja. Eles não podiam. Somente o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava e oferecia. E nós temos toda a liberdade, porque naquele dia da morte de Jesus Cristo, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que simbolizava isso? Que nós podemos hoje adentrar a presença de Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos. E reverência quando nós estivermos na casa de Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que é o Espírito Santo em nossas vidas. E que nós possamos, irmãos, buscar, vivenciar todos os dias da nossa vida esse Espírito Santo maravilhoso. O fruto do Espírito Santo. E conhecer mais quem é o Espírito Santo. Porque na totalidade, em tudo, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é menor, ele não é maior, ele é Deus. E todos os seus atributos são os mesmos atributos que nós falamos de Deus. E que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pastor.